nesta manhã nos lembrarmos de que Ele é grande, Ele é o Deus da providência, como nós aprendemos. E agora nós ouviremos a pregação da palavra do Senhor. Eu peço que todos abram suas Bíblias no Salmo 129. Salmo de número 129. Eu farei a leitura do Salmo e peço que você acompanhe com bastante atenção. Salmo 129, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Cântico de romagem. Muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia, não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também, os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez? Ó Deus, a Tua palavra foi lida e pedimos graça, misericórdia, tanto para a exposição quanto para a absorção da Tua palavra, Deus, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos expondo nos cultos pela manhã os salmos de romagem. É assim que na sua Bíblia este salmo iniciou, cântico de romagem. Eram músicas que os peregrinos ou os israelitas de diversos tempos cantavam rumo a Jerusalém, para lá festejarem uma das festas do povo de Israel, que era ordenado pela lei mosaica. E durante o caminho até Jerusalém, que poderia durar dias, porque eles saíam de várias localidades do país, eles tinham este repertório. E 15 destes salmos que eram cantados durante essa viagem foi preservado para que aprendamos com eles. E para que entendamos, nós hoje, como peregrinos, rumo não a Jerusalém, capital de Israel, mas a Jerusalém celestial. E nós, como peregrinos nesta jornada, podemos aprender com estas canções e sermos edificados pela palavra de Deus. Hoje nós aprenderemos, meus irmãos e minhas irmãs, sobre a libertação do jugo. O tema da mensagem de hoje, portanto, é a libertação do jugo. E o cantor, o compositor aqui, ele começa dando um parâmetro de como tinha sido sua vida. Mas eu não quero que os irmãos pensem sobre a vida individualmente de uma pessoa. Mas pense como aqueles peregrinos e aqueles israelitas cantavam este salmo como nação de Israel, como povo de Israel. E nós veremos por quê. E como nação de Israel eles cantavam: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram. Portanto, ele relata aqui que repetidas vezes eles foram maltratados, foram humilhados, foram até mesmo machucados fisicamente durante sua vida, e desde muito novos. Desde quando a nação de Israel ainda era nova, nós podemos pensar isso no Egito, por exemplo, eles já eram escravizados. Eles já sentiam ali na pele suor, maus tratos. E, portanto, ali eles sofriam e eram angustiados. Angustiar significa isso aqui no texto. Você ser hostilizado. Quando você está num meio no qual você é hostilizado, as pessoas não te recebem bem. As pessoas não te tratam bem. Pelo contrário, além de não te tratarem bem, elas ativamente te tratam mal. Elas falam contra você, elas zombam de você e
podem chegar até consequências de bater em você e você ser machucado, ser ferido. E foi isso que aconteceu com a nação de Israel. E o salmista aqui ele diz, desde a minha mocidade eu era angustiado. Israel, nos profetas, é tratado como jovem. Em Jeremias, por exemplo, é dito o seguinte, Jeremias 2, versos 1 e 2. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então o profeta Jeremias, ele retrata o povo de Israel como jovem, por estar se referindo à época quando no deserto eles peregrinavam, e ficaram ali, como nós sabemos, 40 anos peregrinando. Mas eu pergunto, eles ficaram 40 anos peregrinando porque eram bonzinhos e fizeram tudo conforme o Senhor queria? Não, meus irmãos. Eles ficaram tanto tempo no deserto por vontade do Senhor, por desobedecerem o Senhor, por duvidarem do Senhor e por, muitas vezes, não fazerem a vontade de Deus e erigirem para eles, inclusive, outros deuses. Pegarem outros deuses de nações que eles deveriam derrotar e acabar com tudo daquela nação, e eles pegavam para eles. Eu cito isto para que nós entendamos que quando o salmista cantava estas palavras, ele não poderia simplesmente pensar, nós somos coitados, vítimas, e sofremos nas mãos das nações, pura e simplesmente porque elas são perversas. Não. Mas todo esse sofrimento havia um propósito. E um deles, pelo menos, é a correção e disciplina do Senhor, se utilizando de nações vizinhas para angustiar aquele povo, para machucar aquele povo, para castigar aquele povo, para disciplinar aquele povo. Em Jeremias, agora no capítulo 3, no versículo 25, é dito justamente isto. Retratando-se ou referindo-se a Israel como jovem, o profeta diz o seguinte, deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Os sofrimentos que o salmista se refere aqui, desde a minha mocidade me angustiaram. Ele cantava entendendo que ele tinha parte naquilo. E por desobedecer ao Senhor, o Senhor, em sua soberana e perfeita vontade, levantava nações para subjugar aquele povo. E ali os ensinava, os disciplinava. E lá, nestas nações, eles eram feitos escravos, estavam em cativeiro, mas tudo com um propósito. Mas antes de falar da reviravolta da história de Jerusalém, da história de Israel, que é retratada no Salmo, eu quero chamar a sua atenção para o verso 3, que está em paralelo com o verso 1 e 2, e que diz o seguinte no verso 3, sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Então, se no verso 1 e no início do verso 2, de maneira geral, o salmista diz, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Lembrando, nós pecamos contra o Senhor desde a nossa mocidade também, não demos ouvidos à sua voz, e Ele se utilizou de pessoas para nos angustiar. Agora, no verso 3, ele dá um pouco mais de detalhes, ou ele expande um pouco mais aquilo que ele já vinha falando no verso 1. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Esta imagem do arado e de lavradores arando a terra era muito comum numa sociedade agrícola como a nação de Israel. Eles se utilizavam de bois, por exemplo, e sobre os bois colocava-se um jugo, que é um objeto de madeira, onde deixa os bois alinhados, para que de maneira alinhada, estes bois são utilizados para ararem a terra.
E nesta ferramenta de madeira, nesse objeto de madeira, tem uma corda, onde é amarrado justamente o arado. E ele vai abrindo a terra, para que nela seja plantada, seja semeado alguma coisa. Vocês já devem ter visto uma terra arada. É aberto caminhos, e é disso que ele está falando aqui. Abriram longos sulcos, ou valas, pequenas valetas, na terra. E ele se utiliza dessa imagem para retratar o sofrimento que o povo de Israel havia tido, né, pelas nações. Aquelas nações haviam machucado, ferido a eles. É como se eles eles fossem a terra e as nações os abrissem. Porque a terra sofre quando o arado chega e a abre, a rasga. É desta forma que o salmista retrata o sofrimento dos israelitas, como se eles fossem a terra sendo arados pelos lavradores, ou lavrados pelos aradores. Só que, ainda que Israel, por merecer punição e castigo, tenha sido angustiado, Deus tenha se utilizado de nações para castigar e disciplinar o povo. É lógico que eles se angustiavam. O autor aos Hebreus vai dizer que a disciplina, no momento, não parece muito boa. A gente se angustia, a gente chora, a gente sofre na disciplina e na correção do Senhor, e quando castigados. Mas o salmista, ele não para por aí. Ele registra o livramento e a libertação do jugo. E isso nós vemos na segunda parte do verso 2 e no verso 4. A segunda parte do verso 2 diz assim: todavia, não prevaleceram contra mim. E o verso 4 diz: mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. É certo, como nós podemos ver nas Escrituras, registrado o sofrimento, a escravidão, o cativeiro do povo de Israel. É certo isto. É certo que eles estavam lá por estarem sendo castigados pelo Senhor. Mas é muito mais certo e motivo de grande alegria para aqueles peregrinos que cantavam que eles haviam sido libertados. Todavia, eles não se mantiveram capazes de continuar nos subjugando. Todavia, eles não continuaram sendo superiores. Todavia, eles não prevaleceram contra nós. Nós passamos por esse castigo e fomos libertos dele. E da mesma forma que nos primeiros versos ele dá uma situação geral, no verso 4 ele expande, ilustrando mais uma vez como é que foi esta libertação de Deus para com Israel. Porque o verso 4 diz que Deus cortou as cordas dos ímpios. A imagem do jugo, aquele objeto de madeira sobre os bois, salta aos nossos olhos porque ali havia uma corda onde era amarrado o arado, e a imagem aqui é que, se antes, é como se eles abrissem em nós longas valas com o arado, agora o Senhor cortou esta corda, e nós não sofremos mais na mão destes ímpios e desses perversos. Nós fomos libertados, nós fomos libertos pelo Senhor. Ele cortou a corda dos ímpios, ele fez em pedaços as cordas dos ímpios. Essa imagem volta-nos à mente justamente a metáfora sobre o jugo e como Deus quebra o jugo das nações inimigas em relação à sua nação, ao seu povo. Deus, mediante os profetas, ele dizia muitas vezes: eu quebrarei o jugo das nações, eu quebrarei o jugo que há sobre vocês. Aquilo que eles estão fazendo vocês sofrerem, eu vou quebrar isto. Então, dos versos 1 a 4, nós vemos claramente que há uma libertação sendo registrada aqui. É certo que ele registra também o sofrimento que eles haviam tido, porque desde a mocidade, tanto eles pecavam e por isso mereciam castigo, e eles foram castigados, mas não foram por
por longo tempo. Pois brevemente o Senhor os castigou e os livrou. E sendo assim, eles não prevaleceram contra Israel, porque Deus cortou as cordas dos ímpios. Mas a partir do verso 5, há uma oração que, se nós a lermos atenciosamente, nós veremos que há uma oração onde o salmista não pede para que Deus abençoe essas pessoas. O salmista não registra dizendo, olha, eu quero o bem deles. Não é isso que o salmista registra. Muito pelo contrário. Nós vemos aqui o que nós chamamos de uma oração imprecatória. Imprecar significa maldizer ou amaldiçoar. Aí você pode pensar, como que nas Escrituras há versos dedicados para que pessoas do Senhor maldigam ou amaldiçoem os seus inimigos? Bom, se você ler os Salmos, você se deparará com muitas destas passagens. Há salmos que quase por completo são salmos imprecatórios. Salmos que o salmista pede a Deus para que não abençoe, e mais, para que amaldiçoe os inimigos. E até mesmo que seja 1 ou 2 versículos, quase todos os salmos têm 1 ou 2 versículos imprecatórios, onde o salmista justamente registra esse tipo de oração que nós vemos aqui. E eu quero ler novamente os versos 5 a 8 com você, que diz o seguinte: Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão do ceifeiro, nem os braços, o que ata os feixes. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Basicamente, o que nós vemos nestes versos é o salmista pedindo 3 coisas ao Senhor em relação aos seus inimigos. Primeiro, que esses inimigos sejam envergonhados. Segundo, que esses inimigos sejam expulsos da presença deles. E terceiro, que esses inimigos sejam breviados, ou seja, que eles não existam por muito tempo. E por último, em quarto lugar, ele pede que esses inimigos não sejam abençoados. Então, que sejam envergonhados, que sejam expulsos, que sejam breviados e que sejam amaldiçoados, porque eles não serão abençoados. Mas, que estranho você pode pensar ou analisar disto. Jesus não nos manda amar os nossos inimigos. Jesus não diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Salmos imprecatórios, meus irmãos, não devem nos assustar. Eles estão presentes na Bíblia. Orações imprecatórias existem. Moisés orou amaldiçoando o faraó. Samuel amaldiçoou a Saul. Elias e Miqueias amaldiçoaram o rei Acabe. Amós amaldiçoou Israel. E esses são exemplos do Antigo Testamento. Aí você pensa, mas no Antigo Testamento era assim mesmo. Todo mundo saía amaldiçoando as pessoas lá. Mas no Novo Testamento nós vemos o próprio Jesus Cristo levantando advertências contra os fariseus. Aquela sequência de ais que nós vemos, ai de você por causa disso, ai de você por causa daquilo. E ele, ao levantar essas advertências, ele fala sobre o juízo que viria sobre esses fariseus, por tudo aquilo que eles faziam contra as pessoas, colocando sobre as pessoas jugo, legalismo. Nós vemos também o apóstolo Paulo, nas 2 cartas a Timóteo, amaldiçoando Himeneu e Alexandre, entregando-os a Satanás, porque eles o perseguiam. Eles não deixavam Paulo pregar o evangelho em paz. E por último, nós vemos até mesmo os anciãos, os santos, puros, que já estão ao lado do Senhor, registrado em Apocalipse 6, orando para que Deus se vingue daqueles que derramam sangue do seu povo e de seus filhos. Salmos imprecatórios, orações imprecatórias, como está no salmo que nós lemos, estão por toda a Bíblia. Mas aqui, umas breves considerações sobre orações imprecatórias, meus irmãos.
antes de nós concluirmos. Mas se você quiser mais detalhes, pesquise no Google, oração imprecatória, monergismo, que você será levado a um artigo para você começar a aprender, ou a pesquisar, ou a saber mais sobre isso. E algumas considerações é que, primeiro, em uma oração imprecatória, nós não pedimos simplesmente pela derrota dos inimigos de Deus, mas também deve constar o nosso desejo de que eles sejam salvos. Através daquilo que nós temos no Novo Testamento, de orarmos pelos nossos inimigos, de orarmos pelos que nos perseguem, em nossas orações deve constar, sim, o pedido de que esses inimigos sejam salvos, mas sabendo que nem todos eles serão. Há ímpios, há perversos, que continuarão deliberadamente na prática do pecado, e, portanto, irão para o inferno, e sofrerão a punição do Senhor. O ponto aqui não é o que eu acho, o que eu deixo de achar, mas é a glória de Deus e o bem da igreja. Eu exemplifico e ilustro isso, por exemplo, no contexto da Coreia do Norte. Cristãos lá, penso eu, podem pedir ao Senhor, ó Deus, abrevie o tempo desse imperador que está sobre nós, porque ele nos persegue, ele mata os nossos irmãos, ele assassina-os com frieza. Abrevie o tempo do governo dele para que nós tenhamos paz e possamos louvar o teu nome aqui nesta região. É uma oração imprecatória. Mas também nós não deveríamos fazer orações deste tipo simplesmente por pessoas que sábado, 8 horas da manhã, ligam o rádio muito alto e começa a encher a nossa paciência. Não é isso que significa orar imprecatoriamente. Não é esse tipo de oração que o salmista está dizendo aqui. Por causa de alguém na minha escola, no meu trabalho, ou na minha família que simplesmente zoa ou zomba de mim, você deve ser amaldiçoado. Não, nós não oraremos desta forma. A oração imprecatória não serve para isso. Outra coisa que nós devemos saber é que nem todas as coisas serão resolvidas nesta vida. Nós acabamos de aprender sobre o problema do mal e como nós devemos confiar no Senhor, porque no último dia Ele vai resolver todas as coisas. Então, se nós tivermos a consciência de que nem todas as coisas serão resolvidas nesta vida, nós, ainda que oremos ao Senhor, pedindo para que Ele abrevie o tempo dos nossos perseguidores, pedindo para que Ele afaste de nós aqueles que nos maltratam, nos ferem, nós devemos ter a consciência de que Deus sabe o que é melhor. Mas, meus irmãos, sobretudo, as orações imprecatórias, que, como nós vemos neste salmo, tem por um dos motivos, pedir para que Deus não abençoe, ou para que Deus amaldiçoe alguém. Essas orações imprecatórias, em relação aos eleitos de Deus, recaíram sobre o próprio Cristo. O próprio Cristo, como diz as Escrituras, se fez maldição por nós. O próprio Cristo foi envergonhado. O próprio Cristo sofreu pessoas que passavam por Ele e não diziam, seja abençoado em nome do Senhor. O próprio Cristo, meus irmãos, em nosso lugar, sofreu estas maldições, que estava destinada a todo rebelde, a todo aquele que persegue o povo de Deus, a todo aquele que era filho da ira. Mas sobre ele caiu a maldição, em relação aos eleitos de Deus. E se você pode ser abençoado por Senhor, em vez de amaldiçoado por Ele, é porque Cristo se fez maldição em seu lugar. É porque Cristo morreu a nossa morte. E o salmista, como ele dizia, eles passavam um arado sobre mim, eles me subjugavam, mas eles não prevaleceram contra mim, porque Deus me libertou. Se o povo de Israel podia, naquela época, presenciar livramento político, nós, antes éramos subjugados pela nossa natureza pecaminosa.
E a nossa natureza pecaminosa abria valetas dolorosas em nós. E como filhos da ira, o nosso destino era ser amaldiçoado. Mas Jesus Cristo, Ele quebrou este jugo. O profeta Isaías, no capítulo 9, diz o seguinte, no versículo 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. A vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Jesus quebrou o meu e o teu jugo. Não de nações que estão nos oprimindo, mas do pecado que nos levava a passos largos para o inferno. Da natureza pecaminosa que fazia com que nós ficássemos cegos e afrontássemos a santidade de Deus repetidas vezes. E que nós estávamos no lugar daqueles que angustiavam pessoas, que angustiavam o povo de Deus. Mas Deus quebrou este jugo através de Cristo Jesus. Este salmo nos ensina que se outrora nós sofríamos pelo jugo do pecado, hoje nós estamos debaixo do jugo de Cristo Jesus, que é leve. E mediante este jugo nós podemos agradecer ao Senhor pela salvação que temos pelos méritos de Cristo. E vivermos para a glória dEle. E o louvarmos e o agradecermos pela libertação do jugo. Assim como aqueles israelitas cantavam, eles não prevaleceram contra mim. Nós cantamos, o pecado já não prevalece contra mim. Assim como eles cantavam, Deus cortou a corda dos ímpios. Nós cantamos, Deus cortou as amarras, as algemas que me prendiam no pecado. E hoje eu posso cantar sobre libertação. E hoje eu posso cantar livres em Ti, para sempre justos em Ti. Porque quando eu percebo que na cruz maldita, por Teu amor, Jesus morreu por mim, e me livrou do jugo do pecado, vertendo o sangue carmesim, eu posso cantar, grandioso é o Senhor. Que a sua vida seja uma constante adoração àquele que te libertou